Nós vamos ler a partir do versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Se você costuma vir aqui de domingo, você deve ter percebido que nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas. Pelo menos quando sou eu que prego, a ideia é essa, vamos caminhar pelo Evangelho nesse primeiro semestre. E talvez você tenha percebido como eu, como Lucas, ele é organizado. E quem colocou os capítulos e versículos no Evangelho de Lucas, porque você sabe que quem escreveu os livros da Bíblia não foi colocando capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo... Não, isso aí veio depois. Então, quem colocou os capítulos e os versículos percebeu como Lucas era organizado, porque no capítulo 1 vai falar de todos os antecedentes do nascimento de Jesus. Capítulo 2 vai tratar dos acontecimentos referentes ao nascimento de Jesus. Capítulo 3 vai tratar de tudo que era digno de nota que aconteceu antes de Jesus começar o seu ministério, o batismo, ele no meio dos doutores, enfim. Capítulo 4 é relatado vários incidentes de confrontos entre Jesus e as forças do mal. Quando Jesus começa a pregar, o mal começa a se levantar em oposição a ele. E ele vence por meio da sua palavra. No capítulo 5 e comecinho do 6, vai tratar de um tema básico. Se no capítulo 4 a oposição era das forças espirituais do mal contra Jesus, no capítulo 5 o Lucas começa a mostrar que Jesus sofreu um outro tipo de oposição, uma oposição humana de um grupo que era conhecido como os fariseus. É isso que trata o capítulo 5 de Lucas. Vários incidentes de Jesus em confronto com esse grupo chamado de fariseus, ou fariseu. Então nós vamos ler o capítulo 6, que ainda está tratando desse assunto, a partir do versículo 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fique em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos agora a tradução do Teu Espírito para cada coração, para cada mente, seja trazida cativa ao conhecimento da palavra do Senhor. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, um dia eu estava assim num culto, e o pregador contava que quando ele era assim um jovem, adolescente talvez, para a juventude, ele convivia muito de perto com um ministro religioso. Não sei, não me lembro o porquê. Mas ele conta que a vivência dele com aquele ministro era tão de perto que no leito de morte daquele homem, daquele ministro religioso,
era ele quem estava do lado. E ele conta que em determinado momento aquele senhor, já quase partindo, começou a dizer assim: estou indo para o inferno. E o menino: que isso, senhor fulano? O senhor não vai para o inferno. E o homem continuou a repetir: eu estou indo para o inferno. Senhor fulano, por favor, o senhor é um santo. O senhor não vai para o inferno. E para finalizar, ele disse que o homem deu um brado, dizendo: eu sou um santo, mas estou indo para o inferno. E morreu. Ele disse que essa experiência foi tão assim chocante para ele, que o fez repensar toda a sua vivência religiosa, os seus conceitos, o que ele acreditava, o que ele entendia. E eu fico me perguntando assim: quanta gente é tida como santa, como boa, como justa, aos olhos dos outros, e inclusive aos olhos de si mesma, e ao mesmo tempo está autoenganada a respeito de si mesma. Como provavelmente foi o caso aqui de muitos desses que se chamavam os fariseus. Porque nós temos a tendência de termos 2 pés atrás em relação aos fariseus, porque eles são apresentados na Bíblia, no Evangelho, como aqueles que se opuseram francamente contra Jesus. Quer dizer, não tão francamente assim no começo, mas quanto mais Jesus ia falando, quanto mais Jesus ia se revelando, mais eles iam se revelando também opositores de Jesus, de modo que a gente tem sérias ressalvas contra os fariseus. Mas, na verdade, os fariseus, no princípio, ou a princípio, eles tinham as melhores das intenções. Pode-se dizer assim que, historicamente, os fariseus, eles são descendentes espirituais de Esdras. Aquele que, quando chegou do cativeiro da Babilônia, começou a ensinar o povo a lei do Senhor, de forma que o povo pudesse entender a lei do Senhor. Por quê? Porque os fariseus entendiam que o que trouxe o juízo de Deus contra o povo de Israel, levando esse povo para o cativeiro, foi o fato de ter desobedecido a palavra de Deus. Então a ideia é: vamos ensinar o povo a palavra de Deus, para que o povo possa entender essa palavra, possa viver de acordo com essa palavra, e não venha mais juízo de Deus sobre nós. Eles entendiam que a guarda da lei, ou seja, da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, era uma obrigação de cada pessoa, era uma obrigação coletiva, era uma obrigação nacional. De modo que eles estudaram os 5 primeiros livros da Bíblia e definiram 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos, isto é, aquilo que você deve fazer, e 365 mandamentos negativos, isto é, aquilo que você não deve fazer. Tudo isso para o quê? Precisamos saber qual é a vontade de Deus, o que Ele deseja que a gente faça, o que Ele não deseja que a gente faça, e obedecer à risca a vontade dEle, para que não nos venha mal nem a nós,
nem a nossa casa, nem a nossa família, nem a nossa nação. Eles tinham as melhores das intenções. Pensavam neles, pensavam na família, pensavam na nação, inclusive. Por isso se atiravam à Bíblia para entendê-la e para explicá-la, a fim de que o povo fosse abençoado. Então eu me pergunto, como é que gente tão zelosa de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, foram se tornar os maiores opositores da palavra encarnada de Deus, Jesus. Eram extremamente zelosos pela palavra de Deus escrita, mas se tornaram inimigos da palavra de Deus encarnada, Jesus. Por quê? Por quê? Aqueles que eram considerados pelo povo os leais, os fiéis, os puros, foram eles que se tornaram os maiores opositores de Jesus. Por quê? Por quê? Eu penso que, por mais das boas intenções que eles tinham, eles cometeram 3 erros, que todos nós que somos zelosos de Deus, com as melhores das intenções, também podemos cometer. Inclusive eu, inclusive você. Primeiro erro: confundir a palavra de Deus revelada com a tradição recebida. Porque quando você recebeu a palavra de Deus, não sei quando foi, não sei quem te explicou, não sei quem te falou, você recebeu essa palavra e junto com essa palavra uma tradição. Numa analogia, quando eu te dou um bombom, você não recebe só o bombom. Você recebe o bombom e uma embalagem, algo que embala esse bombom. Os dois vêm juntos, mas um não é o outro. Quando você recebeu um dia a palavra, o evangelho, esse evangelho, não seja ingênuo. Você não recebeu só o evangelho, você recebeu o evangelho embrulhado numa tradição. Você pode ter recebido, por exemplo, o evangelho embrulhado numa tradição calvinista. Então você recebeu o evangelho e mais uma confissão, um manual de confissão de Westminster, os dois. Você pode ter recebido o evangelho embrulhado numa tradição batista. Então você recebeu o evangelho e um vale batismo, ou rebatismo. Você pode ter recebido o evangelho numa tradição pentecostal. Aí recebeu o evangelho e junto um frasquinho de óleo. Você pode ter recebido o evangelho embrulhado numa tradição, inclusive, neopentecostal. Chegou a palavra e junto um carnê, para manter o programa do apóstolo no ar. E qual o problema disso? A gente acha estranha a tradição dos outros, né? Mas com a nossa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi exatamente o que aconteceu aqui com esse povo. Chegou uma hora que eles já não sabiam mais o que era a palavra e o que era a tradição, virou tudo a mesma coisa.
Porque nesse zelo que eles tinham em obedecer à palavra, fora os 613 mandamentos que eles descobriram na Bíblia, eles cercaram esses 613 mandamentos com outros complementos que era para evitar que qualquer pessoa quebrasse a lei de Deus. Então, por exemplo, terceiro mandamento. Alguém lembra aqui o que diz o terceiro mandamento? Aqui, ótimo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, para se evitar que alguém tomasse o nome de Deus em vão, eles ensinavam o seguinte: olha, é melhor nem falar o nome de Deus. Não fala o nome de Deus, porque aí você não corre o perigo de quebrar o terceiro mandamento. Como se tomar o nome de Deus em vão fosse só falar, ai meu Deus do céu, coisa parecida. Então, o quarto mandamento, que foi a causa do litígio aqui entre Jesus e eles. O que diz o quarto mandamento? Guarda o dia de sábado para o santificar, você vai trabalhar 6 dias, mas um é o dia do Senhor, nele não fará obra alguma, não trabalharás. Só que aí alguém pergunta, tá bom, mas o que é trabalhar? Trabalhar é só quando eu cozinho, por exemplo, para receber um dinheiro pela feijoada, não, feijoada não que eles eram judeus, né? Mas assim, pela comida. Ou trabalhar também é quando eu cozinho para mim. Isso é trabalho? Então eles diziam assim, olha, para você não correr o risco de quebrar, então no sábado não cozinhe. Não cozinhe. Então, ou seja, foi se juntando a palavra uma tradição. E a maioria dos conflitos entre eles e Jesus não era por causa da palavra, era por causa dessas tradições. Uma vez Jesus chegou a dizer, por causa dessas tradições, vocês invalidam os mandamentos de Deus. Vocês dão mais atenção a essas tradições e nem percebem que essas tradições se confundem com a palavra de Deus, às vezes se colocam acima da palavra de Deus, e não poucas vezes contradizem a palavra de Deus. E eu fico pensando, se com a gente não acontece a mesma coisa. Se a maioria das nossas confusões não é por causa das benditas das tradições. E até que ponto a gente sabe discernir o bombom da embalagem? Até que ponto a gente sabe discernir o que é palavra de Deus, de fato, e o que é a minha amada, querida tradição que eu recebi lá quando eu era criancinha? E que me é tão cara que eu mexeu com ela, mexeu comigo. Então, por exemplo, eu, quando criança, eu era de uma igreja que não podia tocar bateria no culto. Não podia. A não ser no culto de jovens, mas não no templo. Eu não sei o que eles achavam que tinham no templo, mas bateria era só no salão social. Quer dizer, o templo era mais santo que o salão social. É que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, senão eu ia perguntar onde que está o santo dos santos. Então, pergunto, palavra de Deus ou tradição? Batizar a criança só depois dos 12 anos. Até onde eu entendo a Bíblia, a condição para o batismo é a profissão de fé. É o crer. Mas alguém que com todas as boas das intenções, um dia disse, vamos colocar essa questão aqui, ó, esse regulamento, para evitar que uma criança com menos de 12 anos tome uma atitude sem pensar. Foi a melhor das intenções, a melhor. Mas em nenhuma parte da palavra é dita a idade.
Nenhuma. Palavra ou tradição? Mulher não pode usar maquiagem. Palavra ou tradição? Pensei que fosse palavra. Pensei que fosse, não é não? Que bom saber. Então, irmãos, a gente tem que, antes de ficar olhando para o outro, como faz o outro, e julgando as coisas, a gente tem que se perguntar, fazer essa pergunta: isso daí está me ferindo? Porque está sendo contra de fato a palavra? Ou porque está contrariando a minha tradição? A embalagem que me foi tão cara, tão querida, que eu coloquei assim num quadro. O que está ferindo? É a palavra ou a minha tradição? Porque a gente pode ser tradicional, mas a gente não precisa ser tradicionalista. Colocar a tradição acima de tudo. Então esse é o primeiro erro dos zelosos. Confundir palavra com tradição. E olha, o que isso dá de confusão. Começou a dar confusão já no tempo de Jesus. E continua até hoje. Até hoje. Quanta confusão seria evitada. Então, o segundo erro que os zelosos podem cometer: supervalorizar a aparência externa. Bom, se a aparência externa está tudo do jeito certo, então está ótimo. As coisas estão funcionando, está tudo no lugar. E desmerecer a realidade interna. Isso é típico de religioso. A minha avó, ela tinha um ditado, ela dizia assim a respeito de algumas pessoas. Ela dizia assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Era o ditado. A versão de Jesus é sepulcro caiado. Um dia Jesus chamou esse povo aqui, eu acho que Jesus teve um dia que perdeu a paciência com esse povo. Falou: vocês são um bando de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Assim, o sepulcro por fora é todo adornado, bonito, pedra não sei da onde, não sei da quê. Lindo de morrer, mas vai abrir esse sepulcro. Vai abrir esse sepulcro. Então ele diz: vocês ficam aí com essas histórias, mas vocês estão por dentro de vocês cheios de inveja, cheios de cobiças, cheios de ódio, não sei o que, sepulcro caiado. Então, por exemplo, aqui, o palco está armado, o culto acontecendo, Jesus entra, tem um sujeito lá com a mão mirrada, tá lá os policiais dos fariseus, já de olho em Jesus, porque o palco estava armado mesmo, porque os fariseus lá, um homem com a mão mirrada e Jesus. As anteninhas já começaram a ficar de pé. Pronto, Jesus vai querer curar esse bendito justo hoje, que é sábado. Não vai querer esperar da segunda-feira. E a gente tem que ficar aqui tomando conta para não vir juízo de Deus contra a gente. Então o palco estava ali de fato armado. Armado. E aí o texto diz assim que, versículo 7, os escribas e os fariseus observavam com atenção para ver se ele curaria no dia de sábado. Mas não é assim. Olha o motivo que estava lá dentro do coração. Para terem de que o acusar. Olhavam assim meio que rabinho de olho. E que estava lá no coração. Vamos ver se ele faz isso, que aí a gente vai poder acusar esse sujeito. E aí Jesus sabia que estava no coração deles. Porque diz o versículo 8, mas sabendo de seus pensamentos. Estava lá todo mundo sentadinho, bonitinho, cheirosinho, perfumado, arrumado. Tudo funcionando. Já foi feita a oração, foi feita a leitura da palavra, tudo nos conformes.
para quem olhava do lado de fora. Mas para Jesus, que conhecia o lado de dentro, Jesus, sabendo disso, versículo 8, disse ao homem: levanta, fica de pé aqui no meio, para todo mundo ver, não é escondido não. É na frente de todo mundo. Tem nada escondido. Então Jesus voltou-se a eles e perguntou no versículo 9: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando Jesus para todos em redor, ninguém respondeu nada. Nada. Todo mundo olhando para Jesus com cara de paisagem. Alguns talvez até sorrindo. Ninguém queria expor o que estava lá dentro. A questão, né, do jogo social. Para fazer joguinho social com Jesus. Com Jesus não dá. Dá aqui entre nós, com Jesus não dá. E aí, Jesus, então, já que ninguém responde, estende a mão aí, meu companheiro. E quando o homem terminou de estender a mão, ela já estava curada. E aí, então, se revela que estava lá dentro do coração. Porque o texto termina, versículo 11, mas eles ficaram furiosos. Furiosos. Você sabe o que é uma pessoa furiosa? Imagina o que estava lá dentro desse coração. Eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. Quer dizer, um coração tão empedrado, coração que ficou tão duro, um coração que ficou tão frio, que diante de uma cura, de uma libertação, de um sujeito que estava com uma mão mirrada, eles não conseguem se alegrar. E além de não conseguirem se alegrar com a libertação de uma pessoa, eles ainda se iram, porque um melindre da bendita da tradição não foi observado. Não é à toa, nem vou falar o que Jesus disse depois. Mas você acha que é difícil fazer o que eles fazem? A coisa mais fácil. Coisa mais fácil. A gente supervalorizar a aparência do lado de fora e não atentar para a realidade do lado de dentro. Por exemplo, a gente se escandaliza com o adultério. Mas a gente é tolerante com lascívia, lado de dentro. A gente condena o homicídio. Claro. Mas a gente não acha tão errado assim guardar raiva no coração das pessoas. Isso aí. Normal. Uma hora passa. Mas Jesus disse: ouviste o que foi dito, não matarás. Mas qualquer de vós que odiar o seu irmão, já o matou. Qualquer que disser a ele raca, ou seja, idiota, já se tornou réu do inferno. A gente condena o roubo. Mas a gente não se dá conta da cobiça, da inveja, da ambição egoísta, lado de dentro. Qual que é o problema dessa atitude? Que é das mais comuns.
é que essa atitude faz a gente começar a achar que é justo. E que não precisa de arrependimento. Afinal, eu não mato, não roubo, não fumo, vou me arrepender do quê? Vou me arrepender do quê? E segundo, se a gente fica preocupado com esses pecados que todo mundo vê do lado de fora, elas desabilitam alguém de ir para o céu, esses que a gente acha não tão ruim assim do lado de dentro, desabilita da mesma forma. Da mesma forma. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são evidentes, a saber, aí vem uma lista: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria. Até aqui a maioria de nós fica bem, mas depois começa. Inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos, inveja. Do mesmo ladinho de bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Mesmíssimo patamar. Mesmíssimo. Alguns do lado de dentro, que só Deus sabe. Outros do lado de fora, que muita gente sabe. Mas mesmíssimo patamar. Mesmíssimo. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que nos é recomendada a oração de Davi, do Salmo 139, que diz assim: sonda, Deus, sonda-me, Deus, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, porque tem pensamentos que nem eu conheço. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Olha, Senhor, que está aqui dentro de mim, que talvez nem eu veja. Vê se tem algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Porque só as coisas do lado de fora não basta. Então esse é um segundo erro dos zelosos. Se está do lado de fora tudo bem, estou tranquilo. Não é assim. Terceiro erro dos zelosos. Terceiro. Colocar a lei na frente da vida. Foi uma coisa que a gente estava conversando sexta-feira. Colocar a lei na frente da vida. Por exemplo, todo mundo sabe que atravessar o semáforo quando está vermelho é complicado, não é certo, porque você vai estar colocando a sua vida e a vida dos outros em risco. Por isso que está lá aquele sinal, está aquele semáforo. O propósito é o quê? Guardar a vida. Guardar a vida. Agora, se você está com o seu filho doente, no banco de trás, precisando urgentemente de cuidados médicos, sob risco de vida, o semáforo está vermelho, você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém passando, o que você vai fazer, amigão? Eu passo.
Porque o bendito do semáforo está lá para quê? Por causa da vida. Agora, por causa dele, alguém vai morrer. É a perversão do propósito. É exatamente a questão aqui de Jesus. Por isso que ele pergunta: é permitido salvar a vida no sábado ou não? Porque esse bendito do sábado foi instituído para que a pessoa possa experimentar uma vida plena. Porque ninguém vai experimentar a vida plena só trabalhando 7 dias por semana. Precisa de ter uma pausa. Por isso que Deus instituiu esse negócio. E aqui nós temos uma pessoa que não está desfrutando de uma vida plena. Porque vida para Jesus não é só sobreviver. O fulano está sobrevivendo, está vivendo. Não, vida para Jesus é uma pessoa que pode desfrutar dela plenamente. Tem um sujeito aqui que não está podendo desfrutar da vida plenamente. Por causa de uma mão, porque uma mãozinha mirrada aí, porque não é a sua, né? Uma mãozinha mirrada impede o sujeito de trabalhar direito, dependendo da profissão. E impede de lidar, fazer uma série de outras coisas. Baixa estima. Baixa estima. Está vivendo? Não está, mas vida. Então Jesus pergunta, olha, o sábado foi colocado para que as pessoas experimentem a vida numa maior plenitude. O sujeito aqui não está. Aí ele faz a pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? A resposta de Jesus foi o quê? Por que a cura? Porque a questão entre Jesus e os fariseus não é que os fariseus guardavam a lei e Jesus não. Não era essa a questão. A questão era que os fariseus, eles julgavam todas as coisas a partir da letra da lei. E Jesus, a partir do Espírito da lei. Não foi o Paulo que disse? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, posso te falar uma coisa? É muito mais fácil andar com os fariseus do que andar com Jesus. Porque com os fariseus é assim, não importa qual seja o caso, não importa qual seja a situação, tudo se resolve de uma forma só. O que está escrito no estatuto? E pá! A sangue frio. Não importa o que vai acontecer. Doa quem doer. Ponto. Com Jesus não. Com Jesus, cada caso tem que ser levado até Ele e perguntado: Jesus, nesse caso, se aplica? E se aplica, como se aplica? Se o propósito é o bem e a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque só tem uma coisa mais importante do que o que a Bíblia diz. O que Jesus diz a respeito do que a Bíblia diz. Vou repetir. Na vida, só tem uma coisa mais importante do que o que a Bíblia diz. O que Jesus diz a respeito do que a Bíblia diz. Por quê? Porque lá em Êxodo 21, 24 está dito assim: olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse: ouviste o que foi dito,
olho por olho, dente por dente, mas qualquer que te ferir na face, dê a outra. Em Isaías 42:8 está escrito: eu sou o Senhor. Se você quiser traduzir literalmente, Javé, Jeová, esse é o meu nome. Mas Jesus disse assim: quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que está no céu. Lá em Levítico 20:10, um dia apanharam uma senhora em adultério. Flagrante. Adultério, o que a gente fazia? Bom, o que diz a lei? Vamos lá ver a lei. Avaria, acidente intencional. Aqui, adultério. Levítico 20:10. Morte. Levaram a moça lá para Jesus. Jesus, na lei, Levítico 20:10. Essa moça aí foi pega em adultério. Levítico 20:10. Morte. E o Senhor o que diz? O que o Senhor diz? Aí depois de insistir um pouco, Jesus responde: tem alguém aqui sem pecado? Se tiver, seja o primeiro. E aí diz que foi saindo. Um por um. A começar dos mais velhos. Então, irmãos, depois de ter passado a semana meditando nessas coisas, eu me fiz uma pergunta para mim. Se a forma como eu leio a Bíblia, a interpreto, a aplico, e portanto a forma como eu olho para as pessoas e para mim mesmo, me faz mais parecido com um discípulo de Jesus ou com um discípulo dos fariseus? Se você quiser, pode se fazer a mesma pergunta. Que Deus nos abençoe. Amém.